Não adianta você ter uma curva de elasticidade, por exemplo, ter um preço ótimo, como você falou, se você não consegue traduzir isso em ações dentro da empresa, em execuções, né? Se você não consegue convencer o board em que esse é o preço que tem que estar posicionado. Então tem todo um trabalho anterior, antes de sair ligando a máquina para você usar modelos, né? Você tocou num ponto importante que eu queria tentar explorar, porque eu acho que nós que entendemos um pouquinho, não estou falando que a gente entende muito vamos dizer assim, de um processo decisório com base em dados, às vezes a galera que nos ouvem, mais que está pensando lá só na estruturação do dado, talvez interprete errado. Mas eu queria ouvir a sua opinião, André, porque é o seguinte, eu posso ter dois caminhos. Um vamos fazer um grande projeto de coletar todos os dados e colocar todos os dados em um único lugar, que esse projeto vai demorar 2 anos, vai custar X milhões. Tem um outro caminho que eu conheço os processos decisórios que eu tomo já dentro da organização ou caminhos que eu gostaria de seguir para tomada de decisão. Vamos estruturar os dados a partir desses processos já conhecidos de tomada de decisão. Qual das duas, quando você fala de estruturação de dados? Vamos numa jornada de pegar um infinito e além e jogar tudo num data lake, um lake houser, um data warehouse, ou não? Vamos entender os processos decisórios dentro da organização e a partir deles vamos levar o que interessa para a tomada de decisão. É a opção 1 ou opção 2? Eu acredito que são opções iguais, assim. A questão é que depende da empresa, às vezes é uma multinacional, ela tem processos, ela tem uma área global de IT. Então ela está inserida num contexto de harmonização de relatórios e tudo. Então essa empresa ela vai privilegiar a centralização, né? E ela vai privilegiar a harmonização de dados. Então ela vai entrar nessa jornada mais lenta, né? E maior, né? Então, para pricing, ele vai ter que ficar esperando, né? Agora, eu acredito que tem empresas que não estão nesse contexto, muitas vezes são empresas nacionais ou empresas muito digitalizadas, né? Eu acho que o fator crítico é a digitalização dos processos, né? Essas empresas elas vão estar no ambiente mais de test and go, test and go, test and go. Então, se você trabalhar no modelo de test and go, você pode criar pequenos casos, POCs, né? Point of Proof of Concept. E aí você prova que dá resultado e implementa. Então eu gosto muito desse modelo ágil, né? Esse modelo ágil de testa, implementa, testa, implementa, testa, implementa. Eu acho que ambos são viáveis. Um pouco mais a longo prazo e necessita talvez não perder de horizonte a perda da agilidade, né? Porque às vezes você ingessa muitos processos. E do outro lado, o ponto de também test and go, você pode criar uma míriade de sistemas, soluções, e depois elas não se conversam. Então você pode criar um sistema um pouco caótico. Monstrinho. Um monstrinho. Então tem que tomar esse cuidado também. Criar uma governança de soluções, sabe? Mas como o nosso time aqui é tudo de price, que acaba nos assistindo aqui, e você já trabalhou em consultoria, você sabe muito bem como é que é o mundo do price. Existe uma jornada de convencimento até para acreditar. Então, assim, no final do dia, assim, para esse público, para esse jovem, essa jovem, a pessoa que já tem mais tempo, mas que tá lá, eu quero começar, mas eu não tenho não tenho tanto tempo assim, se é que tem. Por onde você recomenda começar? Eu recomendo começar, como eu falei, conceitos de pricing tem material extenso. Você pode comprar livros, mas você também pode baixar livros de PDF. Então, recomendo ler alguns bons livros, né, de Thomas Nagel, livros clássicos, né? Mas, se você quer entrar no mundo da modelagem, tem cursos gratuitos. Stanford tem cursos gratuitos, muito bons. Tem livros gratuitos também, né? Então, podemos até divulgar depois, mas dá para você fazer essa jornada sem gastar muito dinheiro. Mas aí você precisa do seu tempo. Mas estou falando mais dessa parte aqui também do banco de dados aqui que você falou, assim, vai para um cenário que você narrou aí mais de POC ou vai para um cenário de bate lá na porta de TI lá e pede para estruturar tudo? A maior parte das pessoas vão estar no cenário de POC. É isso? Isso, a maior parte. Por quê? Porque a maior parte dos pricers estão no cenário em que eles têm que provar que o pricing dá resultado. Então, nesse contexto, você não vai falar... para eu provar isso eu preciso que você tenha um data lake perfeito. Não. Esquece. Então, faça uma POC. Então, para você que está aí nos assistindo, que está aí, ninguém me entende, ninguém me ouve, ninguém me escuta, ouça aqui a recomendação de um amigo que tem bastante experiência de consultoria e outras empresas e tal. Não tenta você tentar falar, vida, ninguém me entende. Vai pelo caminho de uma POC, começa a fazer prova de conceito, começa a buscar, mostrar um stakeholder.
Entendeu? Sai da porta de ficar batendo lá, eu quero milhões para capturar um dado que vai capturar e demorar 2 anos. Vai pra POC. É isso, André? É isso. Então vai pra POC. Vai pra POC? Depende do que é POC. Defina aí então o que é POC pra Proof ninguém of ficar. Concept, pelo amor Proof de of Deus. concept. Né? Beleza, começa pequeno, sonhando Senão grande. o pessoal Começa confunde. pequeno, sonhando grande. Mas o que você estava falando aqui, eu estava pensando num negócio. O ser humano, quando ativa o cérebro reptiliano, né, que quer as coisas mais fáceis, ele sempre espera que alguém dê o caminho completo para ele, né? A solução mágica, o estalar de dedos, né, do Thanos lá, ou um Messias que aparece, e a gente está sentindo isso quando a gente conversa com as pessoas, tanto sobre modelagem como inteligência artificial, né? E você acha que é um jogo para todo mundo? A primeira pergunta, né? Ou será que o cara tem que entender, como o Fábio mencionou, que é uma jornada de maturação, né? Onde ele começa por um ponto que é muito mais uma autoanálise, né, de onde ele está, tipo a escadinha do Paul Hunt, né, que a gente conhece, e daí para frente ele segue, ou você acha que não, a modelagem e a inteligência artificial pode ajudar o cara a encurtar alguns caminhos? Na tua cabeça, como é que isso funciona? Dá para encurtar caminhos. Eu acredito que a inteligência artificial vem para facilitar várias tarefas, e não só em price, mas em todos os segmentos da vida humana, né? Então, há coisas que você... Assim, antigamente, coleta de preço. Vamos falar um exemplo. Antes de ter as APIs, antes de ter Python, de a gente saber que existia tudo isso, a gente ficava entrando no site, pegando na mão os preços e fazendo no Excel. Aí vem um estagiário que sabe Python e faz um web scraper que lê tudo e te dá uma planilha em 3 segundos. Então, esse é um exemplo muito simples do que a ferramenta consegue agilizar, né? Mas, assim, mudar radicalmente o core das decisões humanas vai depender muito da empresa. Da maturidade. Da maturidade. E tem empresas que não vão até o final da jornada e tá tudo certo. Tem empresas que vão ficar no meio da jornada. Tem empresas que nem vão entrar na jornada de IA. E eu acredito que é viável também. Por quê? Porque se você olhar bem, vamos pensar, se a gente pudesse modelar a decisão humana. A decisão humana, ela é complexa, ela é multivariada, né? Se houvesse um algoritmo que traduzisse essa decisão humana, ele não pensaria diferente de um ser humano. Então, aonde eu quero chegar é, se tiver uma empresa com pessoas que pensam de verdade fora da caixa, que examinam de forma aberta e decidem rápido e testam conceitos e tudo, talvez ela não precise de inteligência artificial, investir rios de dinheiro nisso. Porque ela já se resolve. Porque ela se resolve, porque ela tem pessoas competentes, livres para pensar, para examinar novos cenários, tomando decisões, tomando risco, né? E sendo ágeis nessa decisão. Então a gente chega num nível de não só de maturidade da empresa, mas também o que ela quer. Exato. Né? Então ela sabendo o que ela quer, sabendo onde que ela está, aí ela vai aplicar as ferramentas, que eu entendo que tanto o machine learning como a IA e quanto a modelagem são ferramentas para aplicar no momento que ela precisa, né? Eu acho que isso é bom a gente deixar claro que não adianta você dar uma Ferrari na mão de um cara que não tem habilitação. Não tem. Né? E também não adianta pensar que um dia todas as empresas vão ter igual o Jetsons, assim, uma máquina que vai decidir o preço por elas. Imagina se por acaso tem um erro de medida, alguma coisa, e essa máquina toma uma decisão errada. Vamos falar errada no sentido de desperdiçar dinheiro, recursos e energia. O que o ser humano que tá no boarding vai fazer no dia seguinte? Vai desligar a máquina. Tira esse negócio daí.